Voltando aqui para o nosso país, a base governista aproveita a discussão do suposto golpe de Estado, claro, para impulsionar no Congresso a discussão de medidas que dificultam a participação dos militares na política. É pau nos militares agora, é a esquerda que está mandando. Os parlamentares já atuam para avançar com uma PEC que veta candidaturas de integrantes das Forças Armadas a mandatos eletivos e uma outra para revisar o artigo 142 da Constituição, que instaura a garantia da lei e da ordem. Ambas as propostas não possuem apoio suficiente no Congresso, a esquerda é minoria, e dividem até mesmo o governo, que vê um leve toque de retaliação nas medidas. Será? Além disso, a base governista também avançou sobre os militares, ao incluir a defesa no corte de gastos, alterando também as regras da aposentadoria. Apesar do descontentamento, principalmente do alto escalão do Exército, os aliados do Planalto dizem que as Forças Armadas não estão numa posição muito favorável para contestar a medida. Muito bem, meu querido João Belucci, eu acho que esse carinha aí, que se biruta aí, que se explodiu, eu não sei nem como, na Praça dos Três Poderes. Tio França. Eu não vi o que tinha na mala do tiozão, se tinha realmente explosivos capazes de produzir um potencial lesivo vulnerante muito grande ou não, ou se era simplesmente um louco que pôs fim à própria vida. Mas de lá para cá, não se fala mais em déficit fiscal, em dívida pública, endividamento, nada disso, PCC, estamos falando só dessa questão. Como você vê agora a esquerda aproveitando esse momento para embalar um discurso de narrativas, já que não tem mais Yanomami nem Amazônia? Pois é, Capês, você vê que o governo ele tem muito fator de pressão, assim, de barganha junto à mídia e é capaz de pautar o debate público, desviar o foco de vez em quando, e isso acontece. Como você colocou na questão do tio França, que cometeu suicídio aparentemente, muita gente defende uma tese de que teria sido alvejado, não é o que está no laudo e a gente precisa de informações mais precisas. Agora, de todo modo, o que está se fazendo é uma forçação de barra desse link entre ele e a direita, as condutas do Jair Bolsonaro, enfim, que aparentemente não há um link, ele seria realmente um lobo solitário, tal qual o que teria acontecido com o Adélio Bispo quando tentou de fato assassinar o Jair Bolsonaro. Isso está bastante cristalino. Agora, com relação aos militares, havia-se eles têm tido um desgaste muito grande dentro dos segmentos de direita, porque não teriam agido e tudo mais, mas as pessoas mais sérias, mais preparadas, que eu me lembro, falavam abertamente para as pessoas que não havia muito sentido em ficar acampadas na frente de um quartel, por mais que fosse um protesto pacífico, legítimo, não havia muito sentido do que os militares poderiam se fazer, especular, o artigo 142, enfim, tudo isso está no campo das ideias, é possível se especular. Não havia elementos claros para se configurar a tal da tentativa de golpe de Estado, como vem colocando. Agora que a esquerda vai usar isso, com certeza vai, porque como você disse, Capês, você tem uma situação de gasto público elevado, o mercado não simpático às ideias, o dólar passando dos R$6, lamentavelmente, o governo tenta jogar para outro lado essa narrativa do golpe de Estado. Então, assim, e se essas pessoas são golpistas, super criminosas, que apresentam os elementos mais claros, porque assim, a Polícia Federal está infelizmente, pelo menos na minha visão, submetida a um grande constrangimento. Agora, o Paulo Loyola, o que mais tem no Congresso é militar. É militar no Senado, militar na Câmara dos Deputados. Tem também a bancada evangélica, que é a tendência a apoiar os militares, de direita. Tem o público conservador, o PL, o maior partido da casa. Como é que os parlamentares de esquerda pretendem viabilizar este projeto, que eu chamo de projeto da censura ao militar? Bem, Capês, antes de tudo vejo com muito estranhamento o discurso do colega relacionado a essas questões que a gente está discutindo aqui. Primeiro porque a gente tem um relatório de quase 900 páginas, oriundo de gravações de celulares, com print, com gravação, com dados públicos que mostram que ex-ministros, que generais, que quase 40 pessoas planejaram, coordenaram e quase executaram o assassinato
do presidente da República, do vice-presidente da República e de um ministro do STF. Quase assim. Acho... Bem, recomendo que você leia o relatório da Polícia Federal. Olha, Você releia, porque o quase está difícil. eu solicito não ser interrompido porque eu não interrompo. Repito, Ok. recomendo demais que leia o relatório da Polícia Federal. Ali, você tem muitas evidências e não dá para dizer, simplesmente não dá para dizer, e acho preocupante que a gente, numa rede de televisão, tenha a irresponsabilidade de chamar a Polícia Federal com todas as evidências que estão se mostrando, com delação premiada, com print, com áudio, com dados públicos sendo colocados relacionados à atuação de militares numa tentativa de assassinato do presidente, do vice-presidente e de um ministro do STF. A gente não pode tratar isso com normalidade dentro de uma democracia. A gente não pode dizer que com essa quantidade de provas a Polícia Federal está agindo de maneira política. Pelo amor de Deus, isso é de uma irresponsabilidade enorme. Aqui deveríamos estar defendendo nada mais além da democracia. Se fossem militares planejando a morte de Jair Bolsonaro, eu estaria aqui fazendo o mesmo. A gente precisa olhar para o militarismo brasileiro, que já aplicou um golpe de Estado em 64, então não é a primeira vez que a gente está falando disso, ter novamente em sua cúpula, com envolvimento de ministros de Estado, com, ao que tudo parece, envolvimento do ex-presidente da República, que também era militar, planos de matar chefe de Estado. A gente não está numa república de banana. Eu gostaria que a gente tivesse mais respeito com a democracia brasileira, antes de tudo. Muito bem. O João Belucci terá sua fala. Você disse que leu o relatório. O que te impressionou mais? Quais as provas que te impressionaram mais, objetivamente falando? O que você viu lá que mostrou estar tão próximo assim de uma tentativa de homicídio? Existiam ali evidências de conhecer a rotina do ministro, existia ali militares que entraram, muito ironicamente, que deveriam ter comprado um celular para não entrar com o seu nome real e que, por serem tão destrambelhados, entraram com o e-mail que ele tem em conjunto com a mulher. A gente tem elementos de uma delação premiada do Mauro Cid falando sobre essa atuação. Nós temos prints mostrando a atuação de quase 40 pessoas utilizando a estrutura do governo federal, usando a estrutura dos militares, sabendo da rotina do presidente, sabendo da rotina do ministro, abortando uma missão em cima da hora. E vamos lá, que se investigue, que se aprofunde e que se prendam quem for necessário. Agora, pelo amor de Deus, não dá pra gente, com essa quantidade, com 900 páginas de evidência, com print de notícia, com celular apreendido, com delação premiada, a gente simplesmente está aqui fingindo que nada aconteceu. A gente, repito, deveríamos levar de maneira mais séria a democracia brasileira. Quando você fala a gente, você não está se referindo a você, né? Você fala a gente é maneira de índice de indeterminação, né, do sujeito. Porque aqui ninguém está defendendo nada. Nós estamos debatendo e nós queremos justamente analisar diante do devido processo legal, objetivamente, juridicamente, a possibilidade de que as provas que lá se encontram sejam provas efetivas e não circunstanciais. Eu confesso que eu ainda estou lendo com atenção o relatório, ponto por ponto, para verificar exatamente, porque se houve fato, o fato é gravíssimo e as pessoas têm que ser presas e responder por esse crime. É um crime gravíssimo, mas é preciso que se analisem as provas efetivamente como elas são, né? Provas circunstanciais são provas circunstanciais. Tentativa de homicídio é início de uma ação tendente a matar alguém que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Desde Chocari, eu quero ouvi-la. Como é que se fez essa questão dos militares aqui na política ou não? Vou entrar, não vou entrar na política? O que você acha? Capês, eu acredito que essa é uma das questões centrais da democracia. E aí eu concordo em muitas partes com o Paulo. Eu acho que a politização das Forças Armadas ela é um problema. As Forças Armadas elas deveriam garantir a ordem, a soberania nacional e tem uma entrada na política que, até em relação a outras
profissões, por exemplo, policiais, isso preocupa um pouco. Então, eu acredito que o debate da neutralidade institucional ele é muito bem-vindo. É claro que a gente fala, existe a politização das forças, mas também tem a questão da proteção do direito individual, né, dessa pessoa se candidatar a um cargo eletivo. Então, se esse debate realmente entrar no Congresso, que ele seja feito de forma efetiva e não a toque de caixa, né? A gente tem conversado muito essa semana que o Congresso quer aprovar várias pautas agora nesse decorrer de fim de ano, então pauta sobre inteligência artificial vai ser tudo discutido muito superficialmente, mas eu acredito que esse é um debate fundamental para a democracia. A gente tem toda a questão das Forças Armadas que foram marginalizadas ali pelo governo da esquerda, principalmente na Comissão Nacional da Verdade, e aí teve uma volta por cima com o governo Jair Bolsonaro. A gente sabe que essas questões políticas acabam entrando muito, mas eu acho que uma pauta realmente necessária e que pode começar com essa discussão que foi proposta agora é sobre a neutralidade das instituições, e isso é muito importante de todas as instituições, né? Eu acho que a gente está tendo politização de organismos que não deveriam ser politizados aqui no Brasil. Agora, meu querido Rodolfo Marins, a partir do momento que o profissional ele se licencia ou se desliga da instituição, ele poderia ser candidato? Não haveria qualquer óbice com relação a isso? Com certeza. É o que a Cadice acabou de falar aqui, a individualidade de cada um, né, Capês? Como é que a gente vai indeferir isso? Não tem cabimento. Mas eu vou fazer uma ressalva, porque eu ainda estou lendo todos esses documentos, então qualquer coisa que eu fale aqui, tentando puxar para um lado ou para o outro, vai ser equivocado, mas eu tenho que me atentar também ao fato, como disse bem aqui o Loyola, na questão de que são militares e que estavam sim tramando alguma coisa. Tá? Assim como médicos tramam alguma coisa, assim como professores tramam alguma coisa, assim como qualquer outro profissional de qualquer outra entidade forma alguma coisa. Nós temos que ser cautelosos aqui, ainda tem muito chão para rodar ainda dentro dessa história, e eu acho que nesse momento a palavra certa é cautela, diante de todos os fatos. Sem dúvida, lembrando que colaboração premiada não é prova, não vale como prova. Ela precisa ser um caminho para que se procure evidências e provas.